Graça e muita paz, família. Espero que todos estejam muito bem, pela graça de Deus. Bom, mais uma vez estamos aqui muito felizes, mas muito feliz mesmo. Pena que por um acaso eu prometi que eu ia mostrar uma revista que eu recebi de Cincinnati, Ohio, né? E eu procurei saber, né, entrar em contato lá para saber se por um acaso eu poderia fazer isso. Aí eu não fui autorizado a fazer. Eu até pensei que seria uma espécie de propaganda e tudo mais e tal, já que nós chegamos até lá, né, através desses vídeos a gente está chegando, então eu até pensei, né, mas é assim, o povo que está reinando em vida, que está na graça, que sabe da sua posição em Cristo, ele não negocia, ou seja, quer dizer, não há, para eles não há necessidade, né? Que nem o reverendo falou para mim. Falou, não, tudo bem, não tem problema não. Assim como você chegou até aqui, que nós te conhecemos, pessoas também nos conhecem. E foi apenas uma lembrança que a gente enviou para você, porque nós estamos juntos, né? Nós precisamos pregar a graça. É o que acontece. Por exemplo, a igreja que vai impactar o mundo, ou que já impactou o mundo, não é a que eu fui, é a que eu estou sendo. Então, a igreja que vai impactar o mundo mais ainda, não é a que você está indo, é a que você está sendo. Eu já falei aqui várias e várias vezes. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Atos 7, 48. Atos 17, 24. Todos esses versos e muitos outros diz que você é a igreja, você é o templo de Deus. Não é um templo de pedra. Quando Cristo disse que, olha, esse templo vai cair, né? E eu levanto ele em 3 dias. As pessoas não entendem, porque os fariseus também não entendiam. Mas peraí, nós levamos 40 anos para levantar, o que é isso? Em 3 dias? Pois é, isso nos anos 70, ele morreu, ressuscitou, está dentro de você. Levaram-se 3 dias na questão da morte, sofrimento dele, morte, e para ressuscitar. Ele já ressuscitou dentro de você. Hoje nós estamos aqui de passagem, não é assim que a Bíblia diz? Porque na realidade nós vamos viver eternamente. Você também vai. Só que Deus te escolheu para você pegar e pregar esse evangelho. Ah, não, mas eu ganhei fulano, Bertano, meu filho na fé. Não. É tudo para a honra e glória de Deus. Você está aqui, não é para você pagar sua salvação. Ela já foi paga na cruz. Mas vamos lá. É um conselho, eu vou lembrar aqui, um conselho que Deus nos dá. E muitos são filhos desobedientes, né? Esses que ainda estão no sistema. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas sim a que você está sendo. Presta atenção. E Davi saiu do pasto para o trono. Nabucodonosor saiu do trono para o pasto. Então presta atenção. A religião te faz virar rei. Minto. A religião te faz, o sistema religioso te faz virar bicho. Nabucodonosor, bicho. Agora, a graça de Deus te faz virar rei. Davi. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, existe um conselho de Deus que diz assim, até ele está avisando, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Em geral,
eu tenho o hábito, né, de uma conversação, talvez até em alguns vídeos aqui, a gente, pelo menos nos textos escritos que eu coloco na Facebook, Telegram e assim por diante, Instagram, Twitter, a gente termina com a seguinte frase: a inabalável no imutável conselho de Deus. Imutável conselho de Deus. Mas você sabe o que significa isso? Vamos lá. Imutável é igualmente permanecer para sempre, ou sem não ter variação, né? Pois o conselho de Deus, que significa a palavra dele, permanece para sempre. É por isso que cada filho de Deus deve conhecer e tomar posse do conselho de Deus para a sua vida. Eu tenho insistido, não só eu, mas tem muitos pregadores na graça aí, que tem pregado muito sobre que Cristo já veio, mas ninguém, quer dizer, tem muita gente que não entende. Por exemplo, ela tem que ler. Olha, veja só, a Bíblia fala que nós somos pequenos deuses. Ô Eli, mas espera aí, o que é isso? O que você está falando? Brincadeira, não faz isso não, porque é pecado. Bom, pecado não existe, é obra da carne, tá? Se você errou na carne. Sexo fora do casamento, roubo, alguma coisa parecida, assassinato e tal. Como já houve no antigo pacto. Bom, vamos lá. Todos nós sabemos que os propósitos de Deus são eternos. Quando eu falo em pequenos deuses, também está na Bíblia, né? Lógico. É só ler. Por isso que as pessoas me criticam, não leem e depois fica criticando, né? E diz que é bacharel, e de teologia, e não sei o que, é nada. E fica criticando aí. Para mim, e outra de mais a mais, é até um favor que me faz essas pessoas que por um acaso, por exemplo, eu tenho aí, cada vídeo meu tem aí 50, 60, 10, 15, 20 visualizações. Mas eu sei que tem muito mais, mas é um favor que me fazem, se por um acaso, para não vir falar groselha para mim fora da Bíblia. Quando eu falo da Bíblia, tem que responder para mim na Bíblia, senão eu não creio. Então, para mim é até um favor que faz, se por um acaso não importa se é 2, 3, 4, 5. Eu acho que você já ouviu na igreja, no sistema religioso, pastor, é o seguinte, eu prego aí para 1 milhão como para uma pessoa só. Para mim tanto faz como tanto fez. Não, esse é grupo, isso aí ele está lá por causa do dinheiro. Então, Salmo 82 diz que você é um pequeno Deus. João 10 também diz a mesma coisa. Êxodo 7 e Gênesis 3, versículo 5. Tá? Salmo 82, João 10, Êxodo 7 e Gênesis 3, 35. 5, me perdoe. Bom, todos nós sabemos que os propósitos de Deus, né, são eternos. Sabemos que os seus conselhos são desde antes da fundação do mundo. Sabemos também que seu propósito não pode ser frustrado. E os pensamentos do seu coração estende-se, né, desde a antiguidade a todas as gerações. São 50 gerações que já se passaram, presta atenção, desde o ano 70, dos anos 70 até agora 2022, conta. Quantas gerações não passaram? Quantas? Então nós vamos colocar 50 gerações, né? E todo mundo fala, e já quantas vezes, centenas de vezes, Jesus Cristo está voltando, peste, febre amarela, peste bubônica, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Terceira, Quarta, Quinta Guerra Mundial, AIDS, sífilis, chikungunya, não sei o que, Cristo voltando, até agora nada. Porque ele já veio, não adianta, é só ler lá, Mateus 24, Mateus 24, Gálatas 2:20 diz que Cristo vive em você. Se ele vive em você, como é que ele vai voltar ainda?
Seja um pouquinho inteligente. Quer dizer, inteligente muita gente acha que é, porque inteligente sabe que um tomate é um fruto. Mas o sábio, que está na graça, ele ama, né, salada de frutas, mas ele não coloca tomate, mesmo sabendo que é um fruto. Vamos lá. No Salmo 33:11 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus, que é o tema dessa palavra, pequena palavra, é o tema, mas presta atenção nos versos que a gente está falando. Vamos ver novamente, Salmo 33:11, Salmo, não é Salmos nem capítulo, Salmo capítulo 33, Salmo não tem capítulo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus permanecerá. Em Provérbios, capítulo 19, verso 21, também diz: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo que, como pensei, assim sucederá, e como terminei, assim se efetuará. Ok. Lá também em Hebreus, capítulo 6, verso 16 a 20, Hebreus 6, 16 a 20. Está escrito, tem um registro lá, muito especial que diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a sua imutabilidade, a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Eu leio em várias versões, King James atualizada, a mensagem, eu vou lendo a Bíblia hebreia e vou lendo, como nesse caso aqui, que é o que mais se aproxima da realidade, porque o homem traduziu dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mentira, ela nunca foi a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E eu falo isso várias vezes, mas para que as pessoas prestem atenção. É claro que, porque somos herdeiros de Deus, devemos viver pela posição que nos ajuda a respeitar o conselho de Deus. A posição é aquilo que eu sempre falo, né? Eu não troco minha posição, não vendo minha posição por nada. Deixa quieto, porque é desse jeito mesmo, ninguém vai, sabe? Vamos para a igreja, porque não sei o que, papapá, desviado, graças a Deus, Deus verdadeiro, não é esse que você vai servir lá não, tá? Nas quatro paredes, que de repente é o seguinte, o pastor até de sacerdócio, lógico, né? Diz que Cristo ora, se não der dízimo, Cristo não sei o que, o devorador vai na sua cara, aí você fica desempregado, dispensa, começa a esvaziar e tudo mais, então você fala, tá vendo, o pastor tinha razão. Nós lemos aqui Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus não muda. Então se ele não muda, por que o pastor não lê Malaquias mesmo, capítulo 1? Isso que ele lê 3, 8, Malaquias 3, de 8 a 10, para arrecadar dinheiro para ele. E isso é uma reprimenda que Deus está dando, um puxão de orelha que Deus está dando nos israelitas, nos judeus, fariseus. Entendeu? Agora, se ler só aquilo ali, é o que eu sempre falo, texto sem contexto é um pretexto para heresia. E as pessoas dificilmente elas vão entender isso. Quer dizer, em Isaías 45, 7, também diz a mesma coisa. Ele diz que Deus, ele fez o bom e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas. Então, nós, na graça, nós somos filhos da livre. E quem está no sistema religioso ainda, que discorda daquilo dos pregadores da graça, do evangelho genuíno, eles são filhos da escrava. É o Hélio que está falando? Não. Gálatas capítulo 4, verso... eu falo 31, que é exatamente o que eu disse agora, mas leia Gálatas capítulo 4, que você vai entender direitinho o que eu estou falando aqui. As pessoas
ficam muito no sistema religioso. Algumas tá saindo, ele está perdendo muito. O sistema religioso, graças a Deus, está perdendo muita gente. Porque tem muita gente, esse reverendo que eu recebi também, essa revista lá de Cincinnati, de Ohio, também, era da Igreja de Deus. Igreja de Deus. Vida Nova, Nova Vida, um negócio assim. Bom, e de repente falou, poxa vida, a gente já tem um tempo de evangelho e tal, mas o evangelho de Mateus... Não, peraí. Isso eu falei aqui, mas há um tempo já. Evangelho existiram apenas 2 evangelhos, da circuncisão, o antigo pacto, e da incircuncisão, o novo pacto. Mateus, Marcos, Lucas e João é notório, é um livro histórico, não tem nada a ver, é histórico. Apocalipse fala, ele prega uma coisa que já aconteceu, ele está futurizando. E os pastores aproveitam isso, né, lógico, para pegar e botar medo em quem ainda continua no sistema religioso. Eu não estou aqui fazendo apologia, não estou contra essas pessoas, eu estou contra o que é pregado pelo sistema. Entendeu? Conheço pastores aí, gente fina, mas eles fazem isso porque... Bom, um outro detalhe importante é que devemos ensinar todo o conselho de Deus. É o que a gente tenta fazer, com simplicidade. Pregando com microfone de lapela, um celular, sabe? Coisa simples, eu não tenho estúdio, não coloco um monitor aqui, nem... É isso aí, o importante é a palavra. Para mim, não estou criticando quem, mas eu não vou eu quero fazer algum... Não. E depois, também não sou contra, cada um. Depois pegar e, olha, se você quiser ajudar esse canal e tudo mais, você pega e dá um like aí, tem um Pix aqui embaixo, eu vou deixar aqui, se você quiser ajudar você. Não. Veio de graça, vai de graça. Isso na minha concepção, ok? Na minha concepção. Vamos lá. Como eu falei, vamos repetir aqui o que eu sempre coloco, faço um esbocinho aqui, uma colinha. Um outro detalhe muito importante é que devemos ensinar todo o conselho de Deus. No caso, aqui é o Evangelho da Graça. É isso que eu estou sempre falando. Pregado por Paulo. Lá em Atos, capítulo 20, versos 26 e 27, o verdadeiro apóstolo da graça diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Conselho de Deus. Eu já disse, é o tema dessa palavra. Ok? Porque se for crer nesse capítulo e nesse versículo aqui, sai dela, povo meu, Deus diz. Lembre-se que ensinar o conselho de Deus faz com que nos caluniem. Eu e todos aqueles que estão na graça, que estão pregando a graça, é caluniado, é desviado, é desigrejado. E as pessoas entendem, eu fico feliz com isso. Quando falam assim, eu fico maravilhado, porque eu me libertei dessas... João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu não saí não perdi Cristo, não perdi a religião, eu ganhei a fé, eu conheci a fé. Exatamente aí. O verdadeiro apóstolo da graça, né? Ele disse que, porque nunca deixarei de vos anunciar anunciar todo o conselho de Deus, é o que nós estamos fazendo agora. Lembre-se que quando você faz isso, você é perseguido, é caluniado, até o próprio Cristo, né? Por isso que eu digo que quando as pessoas, ou quando eu ia na igreja buscar Cristo, eu não estava lá. Não adianta falar, não, ele não está lá, ele foi expulso. Ele foi expulso pelos fariseus. Quem é que matou Cristo? Sobretudo a gente deve usufruir do que ele, mesmo
preparou para que para aqueles que pertencem. E declaro inabalável, imutável, né, o conselho de Deus, vivendo sob a cobertura infalível da sua graça eterna. Eu vou fazer o seguinte, eu falei algo aqui, eu gostaria muito que vocês tivessem em mente, depois procura ver lá, tá bom? Eu vou ver aqui o que eu posso fazer em questão de onde eu posso começar. Vamos lá, então. Cadê você? Gálatas, capítulo 4. Ok. Geralmente é sempre bom, é lindo, é maravilhoso você pegar e ler, né, o capítulo todo. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui do 27 ao 31, tá bom? Gálatas 4, 27. Gálatas 4, 27. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu não davas à luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passaste pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. 28. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece nos dias de hoje. Ok? Nós da graça somos perseguidos. Vamos lá. Contudo, 30, né? Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Vamos ler novamente? 30. Contudo, o que nos revela as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. 31. Portanto, amados, não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Liberdade. Nós, isso, graça. Entendeu? Agora, religião, é o que eu disse, religião te leva para o pasto. A graça te faz virar um rei, viver em Deus. Exatamente. Então lembre-se, viu? Vamos falar de novo aqui. Veja só. A igreja que vai impactar o mundo, que ainda existe algumas tranqueirinhas por aí, não é a que você está indo, essas tranqueirinhas aí. É a que você está sendo, ok? Graça e muita paz. O meu nome é Hélio Gonçalves, estamos aqui sempre que possível, tá bom? Não vou dizer todos os dias, mas pode ser 2 vezes ao dia, depois ser 1 vez por semana, depende muito do nosso trabalhar, ok? Graça e muita paz, e lembre-se, quando o medo bater à sua porta, mande a fé atender. 1 Timóteo capítulo 2, versículos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Até.